Tá preparado? Porque essa é uma aula onde eu vou te contar o que ninguém te conta. Eu vou te mostrar e vou te falar as coisas que não tá no livro e você não vai achar em nenhum conteúdo por aí. Porque é tudo que eu sei aqui nos meus 10 anos trabalhando em hematologia. Eu vou te dar altas dicas para você identificar essas células que você sempre está confundindo aí. Certo? Então espero que você curta essa aula. Essa aula, ela faz parte de outras aulas que eu já fiz aqui e todo mundo gosta muito, então eu resolvi colocar aqui também dentro desse curso do programa Microscópio de Ouro, que eu tenho certeza que vai tirar uma grande dúvida de vocês. É aquela aula que é 5 estrelas, que eu sei que faz muita diferença na vida de vocês. Não que os outros conteúdos não façam, mas essa é a aula onde eu vou falar muito mais de prática do que de teoria, e é isso que envolve a hematologia na bancada. A hematologia na bancada ele é focado para mostrar para vocês o que realmente vocês precisam saber para trabalhar na bancada laboratorial. Então, para de falar, Thaís, vamos lá. Essa é uma aula onde eu falo de comparação celular. Então, temos aqui duas células, galera. Monócito e metamielócito. É claro que aqui eu já identifiquei para você, mas eu quero evidenciar quais são as diferenças dessas células. E o porquê que eu quero evidenciar. Essa é a palavra-chave, evidenciar. A gente vai evidenciar por quê? Porque quando você está lá com dúvida, você fica todo confuso, não é verdade? A gente fica pensando, nossa, mas isso aqui tem a cara de um metamielócito. Como assim não é um metamielócito, né? A gente fica pensando isso. Mas vamos lá, galera. Se eu tenho meu hemograma normal, e aí ele não está me falando nada no gráfico ou no índice hematimétrico que eu tenho granulócito imaturo, por que eu vou achar que isso daqui é um metamielócito? Não tem o porquê de eu achar. Primeiro, cadê a granulação? Ele não tem granulação. Então não tem o porquê de eu pensar que ele é um metamielócito. Outra, se porventura, não, ele está dando que é, sim, que tem granulócito imaturo, e eu acho que isso aí é um metamielócito. De novo, cadê a granulação do metamielócito? Se você tem dúvida de uma célula, por exemplo, esse monócito aqui, é importante você prestar atenção de como é os outros monócitos daquele paciente. Se você prestar atenção, você vai ver que eles têm as mesmas características, são parecidos, iguais, nunca vai acontecer. Né? A mesma coisa de foto de Atlas e realidade. Totalmente diferente. Vou tomar uma água aqui. Vamos lá. Então, a gente precisa entender isso também. Não é só eu olhar, me desesperei, meu Deus do céu, eu não sei como é que é. Não, a gente precisa pensar. Sempre, sempre. E aí, outra coisa também. Esse daqui é muito mais difícil a pessoa achar que o meta é um monócito, né? Mas a gente também tem que pensar isso. Qual é a característica principal aqui que eliminaria eu confundir o metamelócito com o monócito? Também é a granulação. E tem mais uma coisa, o monócito ele tem a tendência a ser maior. Ele é considerado a maior célula dos granulócitos, dos agranulócitos, desculpa. Então, a gente não tem essa comparação. Se eu estou vendo que é uma célula pequenininha e eu estou vendo um pouquinho de granulação, então não tem por que ser um monócito, certo? Então, vamos lá, próxima. O próprio monócito de novo com bastonete. E esse aqui é bem complicado, eu sei que é. Essa célula aqui, ela pode lembrar um bastonete? Pode, porque o monócito ele tem o quê? Tem várias caras, não é? O monócito, ele pode sim falar que, hoje eu tô a fim de sair com a minha capa de núcleo bastonado. E ele vai sair mesmo. Ele vai para um rolê, ele vai para a rua, vai curtir com a sua vestimenta de núcleo bastonado. Mas, ao mesmo tempo, o que eu, como analista, vou pensar? Ele não tem granulação. Ele é grande. E a coloração desse citoplasma, galera, olha isso aqui, ó, coloração do citoplasma. Azulada, mais acinzentada. Uma coloração que parece que ela não brilha no microscópio, uma coisa opaca. Granulação, nem vou falar, porque eu já falei, né? Agora, não vou falar de granulação.
Isso aqui já matou. Não é bastonete, é um monócito. Então, por mais que ele tenha seu formato aqui de núcleo que a gente acha que é de bastonete, ele não é. E outra, olha o tamanho desse núcleo, minha Nossa Senhora. Olha o tamanhão aqui, ó. Faltou pouco para ele não tomar conta aqui desse citoplasma. É um pouco diferente aqui, ó, de um bastonete. Dica principal: olha a lâmina inteira. Principal, sempre. Ai, Thaís, não sei, não tô conseguindo. Ai, contei 100 células, mas eu tô confusa em 10. Conta de novo, passeia na sua lâmina. Ó, finge que tá apaixonado pela lâmina, não para de olhar. Não para de olhar nunca mais. Até você entender qual é o padrão daquele paciente. Entendeu qual é o padrão do paciente? Conta. Tu vai ver que vai dar certo. De novo, ó. Minha Nossa Senhora, que esse monócito aqui enche o saco. Monócito e o neutrófilo segmentado. Nesse dia aqui, o monócito ele falou assim: hoje eu vou sair com a minha roupa de neutrófilo segmentado. Hoje eu vou sair com essa roupa aqui e eu vou confundir todo mundo. E ele consegue, não é? Ele consegue. Vamos lá. As três células. Gostaria que prestasse atenção sempre aqui, ó, na primeira imagem do monócito. Olha, o que os três têm em comum? Apesar de eles terem um núcleo diferenciado, todos têm o seu citoplasma com a mesma coloração. E eles também não têm grânulos aqui. Então, por mais que o monócito ele vai ter aquele jeitão, que é aquele citoplasma muito abundante. Não é sempre que ele é assim. Você acha que sempre ele está afim de sair assim da casa dele? Claro que não. Não é sempre. Então, às vezes ele vai ter essa característica aqui. E, de novo, olha o padrão do paciente. Pode ser que o paciente não tenha mais assim desse tipo? Pode, mas eu acho extremamente difícil. Tá? Ele vai ter, sim, algumas células, alguns monócitos parecidos com esse daqui. E aí, vamos lá, granulação, vou ter que falar de novo? Vou falar, vai. Por quê? Olha só, quando a gente faz a comparação com o neutrófilo segmentado, por mais que a gente não tenha tanta granulação, não consiga visualizar, mas o neutrófilo segmentado, ele é o quê? Um granulócito. Ele vai nos apresentar como um granulócito. Olha a divisão nuclear do neutrófilo segmentado. Conseguem observar? Ele vai ter esse filamento aqui unindo os lóbulos, tá? Isso eu estou dizendo de uma célula normal, paciente normal, porque você, como um bom analista, você vai olhar o gráfico e você vai olhar os índices hematimétricos e você vai me dizer se é um paciente patológico ou se é um paciente normal. E mais uma coisa, quando o monócito, ele tem aquele formato, aquele jeitão mais estranho, né, com vacuolização e tudo mais, com certeza vai ter alguma coisinha ali, ó, de patológica ali naquele paciente. Não tô falando que ele vai ter uma leucocitose de 70 mil, não é isso que eu tô dizendo. Mas alguma coisa ele vai ter ali para o monócito tá querendo ficar ativado, querendo ser diferenciado, querendo se aparecer e sendo, né, com aquele citoplasma mais abundante. Beleza? Viram aqui que o citoplasma tem uma coloração acinzentada, puxando aí para o azul. E olha só, agora as três células aqui, ó, desse lado. Olha esse citoplasma, como ele é mais lilás. Apesar de ter a granulação, a gente enxerga que ele é uma coloração lilás. Lilás fraco, mas é lilás. Então, isso aqui já ajuda bastante para você não confundir os dois. Próximo, linfócito reativo e blasto. Bora lá. Primeiramente, vamos começar falando de que um exame de linfócito reativo é diferente de um exame de blasto. Ai, Thaís, para você é fácil falar. Realmente, para mim hoje é muito fácil. Mas tem que prestar atenção aos detalhes. Então, primeiro, se eu estou vendo o linfócito reativo, o meu gráfico ele vai indicar linfócito reativo. E mais, eu posso ter uma linfocitose ali. Outra coisa, nem todos os linfócitos vão estar assim, certo? Então, eu vou ter algum linfócito que está se transformando em reativo, vou ter linfócito normal, vou ter de tudo. Vou ter esse citoplasma mais abundante, vou ter a basofilia nas extremidades, aqui quando ele está encostando nas hemácias. Outra coisa, o blasto. Como que o blasto é? Ele vai ter um núcleo quase do tamanho do seu citoplasma. Isso praticamente não vai acontecer num linfócito reativo. Não acontece.
Então, o blasto, ele tem o seu núcleo muito grande, a gente pode ver nucleolo, pode ver a diferença de cromatina, apesar de o linfócito reativo também tem uma cromatina um pouquinho diferenciada, um pouquinho mais frouxa, mas no blasto, a gente vai conseguir observar que ele tem o seu citoplasma basofílico. Ele é diferente do linfócito reativo. É bem discreto. Mas olha só a coloração do citoplasma dos dois. É diferente. A tendência de um blasto é ele ter o seu citoplasma basofílico forte. Enquanto o linfócito reativo, ele tem uma basofilia também no seu citoplasma, mas não é assim tão acentuada. Ele acentua aqui, quando ele encosta nas hemácias, porque ele tem nojinho das hemácias, ele não gosta. Aí ele começa a ficar mais basofílico, tomei um choque quando ele encostou aqui na hemácia, ele não gosta. E isso também é muito diferente. E fora que eu já falei, gente, gráfico, índice hematimétrico, histórico do paciente, idade, então tudo é a arma que você vai ter. Sempre falo, alia a inteligência artificial com a sua inteligência que vai dar bom. Mais um, linfócito reativo com monócito. Nossa, monócito de novo, Thaís. De novo sim, porque eu sei que o monócito, ele é um cara, assim, muito esperto, né? O monócito é um cara esperto, que ele gosta de aparecer de várias formas aí para te atrapalhar. Mas vamos lá. Não vou falar do gráfico de novo, deveria, não é? Mas ok. Já sabemos como é o linfócito reativo. Acabei de falar aqui como que ele é. Ele tem o seu citoplasma basofílico de forma mais fraca em comparação com o blasto que vimos. Ao encostar aqui nas hemácias, ele vai ter essa característica de estar mais basofílico nas extremidades e ele vai ter o seu núcleo grande. Quando a gente fala de monócito, primeiro que esse daqui tem vascularização. Então, ok, não é linfócito reativo. Ele tá ficando basofílico aqui nas extremidades? A gente pode até achar que tá. Mas se você olhar essa e olhar essa, ele não tá, não. Ele tá só ficando com a sua coloração normal dele. Não tá. E qual é a cor deste citoplasma aqui? Ele é basofílico? Ele é basofílico extremamente fraco, como é característico de um próprio monócito mesmo. Gente, eu tenho que beber bastante água, viu? Porque a minha voz falha. Vamos lá. E aí, o monócito também, ele é a célula grande. Essa daqui tá mais aumentada. Olha o tamanho das hemácias em volta. Olha essa daqui. Essa daqui não tá tão aumentada assim. E a gente consegue observar também por isso. Por tamanho celular, coloração do seu citoplasma, o seu núcleo, pela cromatina, a gente consegue observar também. E vamos lá, padrão do paciente. Vou olhar o padrão. Olho sim. Deixa eu ver, esse aqui é o fulano. Deixa eu ver como que estão todos os monócitos dele. Namora a lâmina, tá? Isso é importantíssimo. Minha nossa, promielócito e mielócito. Agora ferrou, Thaís. Não vou saber, para mim os dois são iguais. Vamos lá. Coloquei várias imagens, hein, na outra aula aqui para vocês verem. Mas vamos lá. Primeiro, o promielócito, pensando que ele vem logo depois do blasto, então ele é mais imaturo. Quais são as características de imaturidade que a gente pode encontrar, além da cromatina frouxa? É ter esse citoplasma mais basofílico, que é característico do blasto e também do promielócito. É ter a sua granulação mais grosseira, mais com os grânulos maiores, com uma coloração mais puxada para o azul de verdade forte, né? Características de imaturidade. Quando a gente fala de mielócito, primeiro que a gente vai ter um núcleo ligeiramente menor, dependendo aí da transição que ele tá, ele vai ter um núcleo ligeiramente menor, ele vai ter o seu citoplasma já não tão basofílico assim, e a sua granulação também não é tão basofílica, tão azulada, com um grânulo tão grande assim. Não, ele vai ter menos. Então, isso também são características. Então, eu sempre preciso pensar, se eu estou achando que é pró-mielócito, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver esse tipo de granulação, deixa eu ver se eu consigo visualizar a cromatina. É difícil, né? Quando tem muita granulação. Deixa eu ver se eu consigo, deixa eu ver os outros promielócitos que tem por aqui.
E a característica principal aqui, para mim, Thaís, que isso faz diferença, é o núcleo, o tamanho do núcleo. Isso ajuda demais para entender qual é o estágio que a célula está nessa fase aqui, né, galera, de granulócitos imaturos. E falando de Pelger-Roux e bastonete. Para quem aí tem que ter assistido as outras aulas, né, senão não chega aqui. Já expliquei o porquê que não se pode confundir os dois, porque um quer dizer uma coisa, o outro quer dizer outra coisa totalmente diferente. Então vai atrapalhar um diagnóstico e aí, putz, você vai ficar marcado pro resto da sua vida. Eu tô falando sério. Se você contar 70% que é Pelger-Roux, você falar que é bastonete, você vai ficar marcado pro resto da sua vida. Então, grava essa aqui que eu tô te falando. Primeiro, se eu tenho Pelger-Roux, vamos falar de pseudo-Pelger, tá? Que é melhor aqui pra gente exemplificar. Se você não sabe do que eu tô falando, volta aí para a aula aí das anomalias, das alterações, dos neutrófilos, que eu falo do Pelger e pseudo-Pelger, tá? Vamos lá. O Pelger-Roux, quando eu falo para você que ele não pode ser um bastonete, eu tô querendo dizer que ele indica displasia celular, que pode ser um problema de medula, síndrome mielodisplásica, pode ser que o paciente tome medicamento. Então, vou ter um número baixo de pseudo-Pelger-Roux lá no sangue periférico. O pseudo-Pelger-Roux, ele tem 2 lóbulos que eles são unificados por um filamento fininho, tá? Pode ser que às vezes eu não veja esse filamento, pode ser que às vezes eu tô vendo só 2 bolinhas separadas, isso acontece também, mas não quer dizer que não tem, quer dizer que a gente não tá conseguindo visualizar. Antes de eu falar disso, eu vou falar um negócio para vocês. Quando você faz a lâmina, é como se você passasse o seu esfregaço, fizesse assim. Ai, eu vou trocar a câmera. Vamos lá. Quando você faz a sua lâmina, como é que faz? Deixa eu colocar o microfone aqui. Só para explicar essa, tá? Depois eu seguro de novo. Para fazer a lâmina, você vai fazer o seu esfregaço, vai fazer assim. Quando você faz isso, o que acontece com a célula? Já parou para pensar? Ela sai rolando. Ela vai rolar, não vai? Quando você faz, aí esmagou. Aí ela tá rolando, aí do nada ela é esmagada. Às vezes, se você for pensar de forma 360, como é que você vai ver essa célula? Às vezes você vai ver ela assim, ó, de frente. Outras vezes ela vai estar meio lateralizada. Outras vezes ela vai estar meio dobrada, assim. Ela queria correr, você não deixou, passou a lâmina em cima para fazer o esfregaço, a extensora, né? Outras vezes ela vai estar de costa. Então, dependendo de como você puxou lá seu sangue para fazer o esfregaço, a célula ela vai estar meio torta. Nem sempre ela vai estar assim, ó, de frente aqui, ó, na posição e tal. Nem sempre. Então, precisa entender, essa parte também faz parte, essa parte faz parte. Porque, às vezes, eu tô achando que o Pelger ele vai estar assim sempre. Não, mas às vezes se eu pego ele, faço esfregar, se pego um giro, né, da célula bem diferente, eu vou ver ela de forma diferente, certo? Então, além da transição celular, a gente tem que contar com isso, com a parte que a gente faz esfregaço e a gente passa a lâmina em cima da célula. A gente dá uma esmagada e ao mesmo tempo ela tá rolando ali. Beleza? Vamos lá, deixa eu arrumar de novo. Voltando aqui para as imagens. Então, o Pelger-Roux pode ser que às vezes você vai ver 2 bolinhas aqui, mas não é que ele não tem esse filamento. Ele tem, mas é que aí você não tá vendo naquele momento que você fez esfregaço, não deu para ver, certo? O bastonete, vamos lá, ele tem lóbulos? Não, ele não tem lóbulo, certo? O bastonete, ele vai aparecer quando você vê outras células displásicas na lâmina? É muito difícil. O bastonete, ele vai aparecer quando? Em número maior, eu tô falando. Quando o paciente tem uma infecção. Se no meu exame ele tá ali mostrando coisas discretas de positividade, tá? Eu quero dizer assim, o que é discreto? Ele tá ali, quando normalmente nós temos o Pelger-Roux, que é célula displásica, pseudo-Pelger-Roux, o gráfico, o flag, ele vai colocar um flagzinho lá no WBC, na parte dos leucócitos, porque ele entendeu que ele tem uma célula
ali que ele não tem 100% de certeza. E aí você vai fazer essa diferenciação. Você vai fazer. Não sou eu, é você. E aí, quando ele fala isso pra mim, eu já tenho que ficar esperta, porque eu já entendo que é uma displasia. E quando ele fala pra mim que eu tenho bastonete, ele vai fazer o que pra mim? Ele vai dar o gráfico um pouquinho diferenciado, ele vai colocar um flag pra mim de band ou left shift, já falamos de flags, ok. E também eu vou olhar na lâmina e eu vou conseguir entender se é uma infecção ou não, certo? Principal, o que eu quero dizer aqui? O principal, fora tudo, que é importante, bastonete não tem lóbulo. Começou por esse assunto aqui, gente. Bastonete não tem lóbulo. Se o Pelger-Rouet, eu tô falando para vocês que tem 2 lóbulos, às vezes vai aparecer 2 bolinhas aqui, pronto, não é bastonete, acabou. Ok? Olhei hemograma, olhei gráfico, tô com dúvida ainda? Bastonete não tem lóbulo. Tá bom? Então, certo. Bora lá. Neutrófilo hipogranular versus o neutrófilo normal. Essa daqui, apesar de tem gente que pergunta ainda, mas assim, é claro, mas ao mesmo tempo não é. Mas é a mesma história do Pelger-Rouet, do pseudo Pelger-Rouet que eu falei para você. Se eu vejo o neutrófilo hipogranular, mas eu tô achando que ele é normal, eu vou olhar o que o hemograma está me dizendo. Ele, em algum momento, sim, ele vai te dizer que ele não tem certeza ali no WBC, ali nos leucócitos, ou exatamente no neutrófilo. Vai colocar aquela marquinha na frente para falar, olha, eu acho que é, mas não sei. Não tenho certeza. Dá uma olhada para mim. E aí você vai diferenciar. Obviamente, o neutrófilo hipogranular ele não tem granulação, mas ele é uma célula displásica por algum motivo X. Pode ser por doença, mas pode ser por medicamento também, tá? Nem sempre tudo você precisa descabelar, achar que o paciente está morrendo. Não, às vezes ele está tomando um medicamento forte aí, o medicamento está ajudando ele na vida dele, certo? Mas acontece que a célula fica displásica. E aí a gente precisa entender também isso de gráfico, entender o que é o normal ali das células para o que é normal, o que é patológico, o que é displasia, o que está ligeiramente fora do normal. E claro, neutrófilo normal, ele vai ter uma granulação discreta, aquela granulação específica que eu já falei para vocês, porque ele precisa da granulação para ter a funcionalidade de reagir às infecções. Então, por isso que ele tem essa granulação, certo? Se você aí tem dúvida entre 2 células, você pode colocar aqui embaixo que eu acrescento na aula aqui para vocês, tá? Eu faço uma específica aqui. Se você tem, Thaís, eu queria que você explicasse tal célula com tal célula. Eu explico para você, certo? Pode colocar aqui nos comentários. A morfologia celular é entender, galera, as estruturas de uma forma mais simples, mas tem que ser assertivo. Então, eu falei aqui várias coisas aqui para vocês que fazem sentido para mim e que fizeram sentido durante todos esses anos aqui. Óbvio, vai ter gente que vai falar, tem analista que fala que não tem nada a ver aqui o que eu falo, que não tem nada a ver, que eu tenho que falar de forma formal e tudo mais. Para mim, tudo isso aqui faz o maior sentido na minha vida e sempre fez, tá? Isso aqui faz com que eu entenda de verdade as células, por que ela serve, para que ela não serve, quando é displásico, quando não é, o que é normal, o que não é normal no paciente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero você na nossa próxima aula, no próximo módulo.